Olá pessoal, aqui é o professor Luiz, hoje trazendo uma questão da Olimpíada Pernambucana de Química de 2024, primeira fase. Observe a tirinha que representa os átomos, os isótopos do carbono 12, 13 e 14. Esse aqui é o primeiro isótopo, que é o 12, onde ele fala que sou simplesmente a base para a vida. Esse segundo é o carbono 13, que faz imagens de ressonância magnética e detecta doenças. E o isótopo do carbono, que é o carbono 14, né, ajuda na datação de objetos antigos. E ele quer que você julgue essas afirmativas aqui. Vamos analisar cada uma delas e verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. A primeira diz que o carbono 12, que é esse primeiro aqui, né, apresenta igual número de prótons e de nêutrons em seu núcleo. O carbono 12, que é o C12, ele tem, todos têm o mesmo número de prótons, né? São isótopos porque apresentam a mesma quantidade de prótons. Só que aqui esse carbono, ele tem prótons igual a 6, elétrons também igual a 6 e número de nêutrons diferente dos outros, né? Ele tem um número de nêutrons menor, ele tem 9 nêutrons. Mas a pergunta é, a afirmativa diz que o carbono 12 apresenta igual número de prótons e de nêutrons, ou seja, o carbono 12 tem tanto 6 prótons quanto 6 nêutrons, né, no seu núcleo atômico. Então, essa primeira afirmativa está correta, verdadeira. Agora, se ele falasse o carbono 12 e o carbono 13 apresentam o mesmo número de nêutrons, aí não. O carbono 13 tem um número de nêutron a mais, ele tem 7 nêutrons. Então, a primeira é verdadeira. Se você analisar aqui, você já elimina a letra D e a letra E. A segunda afirmativa, o isótopo de carbono utilizado em ressonância magnética, que é o 13, apresenta mais prótons do que nêutrons em seu núcleo. Então vamos analisar agora o carbono 13. O carbono 13, que é o C13, né? O número atômico é igual. Ele tem 6 prótons, mas ele tem 7 nêutrons. Ele tem um nêutron a mais do que prótons. Então aqui, essa segunda afirmação está falsa. Ele fala que tem mais prótons do que nêutrons. Então, não, ele tem mais nêutrons do que prótons. E a quantidade de nêutrons desse carbono 13 é superior à quantidade de nêutrons do carbono 12. Então, aqui a gente já sabe qual é o nosso gabarito, né? Aqui já é verdadeiro, não pode ser. Aqui não é. A letra A também não pode ser. Vamos analisar então as outras. Mesmo a gente já sabendo a resposta, né? O isótopo utilizado na datação de objetos antigos é o carbono 14, motivo pelo qual é dito que depois desapareça porque este isótopo apresenta decaimento radioativo. Aqui também está verdadeiro, né? Carbono 14, ele tem uma porcentagem menor em relação aos 3 isótopos e ele é usado justamente na datação de objetos antigos, como é que fala aqui na tirinha. A afirmativa número 4 fala que no núcleo do carbono 14 há 6 prótons, correto, e 8 nêutrons, também está correto. Então a quarta afirmativa está correta, né? A gente já sabe que quando você aumenta a massa atômica, no caso desses isótopos, você aumenta o número de nêutrons. Esse aqui tem 6, esse tem 7 e esse aqui tem 8. Tem mais nêutrons do que todos os outros isótopos, né? E a última afirmativa diz que entre os isótopos naturais de carbono, o carbono 14 é o mais abundante. Então aqui é a outra afirmativa incorreta, falsa, né? Com isso, o nosso gabarito é a letra C. O carbono 14 entre os 3 é o que apresenta menor porcentagem, né? Onde o carbono 12, que é a base para a vida, ele tem quase mais de 99% de abundância, né? Sendo maior do que os outros 2 isótopos. Gabarito, questão da OPEC, letra C. Questãozinha bem bacana da primeira fase da Olimpíada de Química. Essa foi a dica de hoje. Voltamos na próxima e até mais.